A paz do Senhor, meus queridos irmãos, quero te convidar para iniciarmos o nosso Manhã com Deus e lendo a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Os céus é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. As minhas mãos fizeram estas coisas, e todas vieram a existir. Então o céu é o trono de Deus, e a terra o estrado dos seus pés, porque Deus com a sua poderosa mão fez todas essas coisas. E todas vieram a existir por meio da sua palavra, pela palavra do Senhor, todas vieram a existir. Senhor nosso Deus, diante de ti, Senhor, esta palavra poderosa que nós lemos a respeito do teu poder, do poder da tua mão, nós queremos entregar, ó Deus, nesta manhã, as nossas vidas nas tuas mãos, na tua mão poderosa, que o Senhor possa nos guiar, nos dirigir, nos abençoar e nos perdoar, Senhor, e nos receber nesta manhã na tua presença. Dirige, Senhor, os nossos planos, os nossos propósitos. Abençoa-nos com a tua boa mão, com a tua boa vontade perfeita. A tua palavra, Senhor, é perfeita para nós. Muito obrigado. Nos ajuda a entender e ser edificado por ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração.
tua graça me basta, Senhor. Enche minha vida, enche o meu ser, a tua graça. Suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu Tua graça, Senhor, a tua graça, a tua graça. Sou salvo por tua graça, eu vivo por tua graça, eu canto por tua graça, Senhor. Oh, 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 oh. É melhor que a vida, Aleluia. tua graça é melhor que a vida. Sim, Pai. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti, Este este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. A graça e a paz do eterno Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Cristo e a arte de viver. Este é o tema que ressaltamos nessa passagem. A arte de viver é certamente a mais difícil de todas as artes. Dos que vivem, ela exige o melhor das energias, sua inteligência, a vontade e, em resumo, a cooperação do homem completo. Tarefa bem mais difícil ainda para aqueles que têm uma concepção errada da vida, uma concepção desvirtuada da existência humana aqui nessa terra. Para alcançarmos êxito, precisamos ter sempre um alvo em mira, um alvo em foco e esforçar-nos para atingi-lo. É verdade que todos vivem de um modo ou do outro, mas bem pouco conhecem a arte de viver. Muitos vivem de ilusões, alimentam-se com coisas inimagináveis, com sonhos. São os sonhadores que erguem os seus castelos no ar, enquanto tenham de travar suas batalhas aqui na terra. E esses castelos, sem bases sólidas, são simples balões de vento que se arrebentam ao mais leve choque. Tais pessoas vivem cheias de projetos quase sempre irrealizáveis, por lhes faltar o senso prático, por ignorarem a arte de viver. O serviço que podemos prestar ao mundo não se afere ou avalia pelo que prometemos, mas pelo que realizamos. Vivemos num mundo de realidades e não de sonhos. E neste velho e anarquizado mundo em que a egolatria e o utilitarismo doentio empolgam as massas e têm foro de cidadania, os que praticam a arte de viver e se esforçam para que outras pessoas os pratiquem também, são criticados duramente, quando não perseguidos
considerados indivíduos fora da época, seres antiquados ao progresso, e como tais não devem ser levados a sério. É a velha filosofia pagã aflorida no século XXI. O mundo pagão persegue e abomina os cristãos, classificando-os de loucos, visionários, perturbadores do sossego, dos deuses, da vida, porque os cristãos pregam a moral bem diferente da que é praticada convenientemente por seus céticos contemporâneos, porque dizem uma ordem, vivem uma ordem de coisas que os pagãos são incapazes de compreender, de observar, de viver, como obcecados como estão pelas crenças vazias e preocupados com os costumes e preconceitos dominantes na civilização pagã. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o padrão e a fonte da verdadeira vida, ensina-nos a arte de viver, falando e agindo como nenhum outro. Foi compreendido apenas por um reduzido número de seguidores conscientes. Os seus ensinamentos, que sublimavam e sublimam a profundidade dos seus conceitos, aliados a uma simplicidade que todos podem penetrar, colidem com a disposição mental da maioria dos seus ouvintes, ou a maioria dos indivíduos da sociedade, salientando dentre estes os guetos religiosos em Israel, os guetos religiosos no mundo. Estes, dominados por um sincretismo religioso, eivados de tradições e preconceitos puramente humanos, com um quase repúdio à divina revelação. Não podiam suportar a nova doutrina e nem podem suportar a nova doutrina Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o Salvador. A razão, havia e há um abismo imenso entre o que os religiosos da época ensinavam e os que ensinam hoje em relação ao ensino de Jesus. Para os pagãos, Jesus Cristo era um revolucionário, um iconoclasta que queria derrubar pela base o patrimônio religioso dos seus maiorais, modificar por completo a norma de vida daquela raça toda, tida por superior às demais. Como afirmou um grande religioso, uma religião que proclamava uma salvação que, bem longe de lisonjear as tendências naturais dos homens, estava em contradição flagrante com os seus pensamentos e pendores com os seus pensamentos e não podia de maneira alguma ser aceita. Cristo deu um sentido novo à vida, o espírito de dedicação e de renúncia, que é a manifestação mais sublime da vida moral do homem, teve sua origem na cruz, em Cristo. E assim tem sido derrubado os obstáculos que têm dividido as nações e os povos, as famílias e os estados. Cristo, por sua cruz, vem transformando o pulso de muitas vidas que se orientam pelo Evangelho, imprimindo-lhes o espírito de sacrifício e de renúncia, de modo a poderem tomar a cruz cada dia e conduzi-la alegremente. A existência do cristianismo não é outra coisa mais que a conversão, e aquele que sabe quanto custa a converter-se, a entregar-se a Cristo, compreende a significação deste termo. Ensaia-se a arrancar de um só coração humano o poder do egoísmo. Ora, o cristianismo não é outra coisa mais que a luta com o domínio do egoísmo no mundo. Cristo reconquistou para a vida humana o que ela havia perdido em virtude da queda do primeiro homem.
Mas para que o homem consiga alegrar-se a essa reconquista, necessita de revestir-se do espírito de renúncia, encher-se de dedicação e sacrifício, carregar cada dia a sua cruz, pois isso constitui o resultado mais elevado e mais sublime mesmo da vida moral de cada ser humano. Esse espírito de renúncia tem a sua origem no Gólgota, na cruz, no Senhor Jesus Cristo, que restaurou o homem à sua dignidade perdida em virtude do pecado. Ali foi restaurado o direito de personalidade, de convicção moral, de liberdade de consciência e a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus não trouxe apenas a liberdade de consciência, trouxe muito mais ainda: o repouso da consciência, a paz da alma, o livramento do pecado, o sentimento de perdão de Deus, a segurança da sua graça formulada sobre a eterna eficácia da redenção, que Ele, Jesus Cristo, voluntariamente realizou para toda a família humana. O seu sacrifício expiatório cura as chagas da consciência, purifica o coração, tira o medo resultante da culpa do pecado, tranquiliza o espírito com a doce paz do céu. Só assim pode o homem capacitar-se para a vida. A arte de viver impõe responsabilidade e coloca privilégios. A arte de viver impõe responsabilidade e traz privilégios. Na longa caminhada da nossa peregrinação terrena, muitos desanimam ao pé da montanha e não a sobem, porque isso constitui um sacrifício e eles julgam que viver é simplesmente alegrar-se. Outros ainda naufragam porque sufocam suas mais nobres e legítimas aspirações, reprimindo o desejo de voar às grandes alturas e raciocinam assim: para que pensar no que terei de fazer futuramente? Por que preocupar-me com a vida de além-túmulo? Não sou eu um gênio, nem estou habilitado a grandes empreendimentos. Devo contentar-me com pequenas coisas, pois as grandes custam muitos sacrifícios e canseiras. Quanto à questão da alma, não devo pensar nisso, pois tal coisa pertence a Deus e Ele, Pai bondoso, me dá, por fim, um lugar no céu. Esses pensamentos negativistas são contrários à arte de viver, debilitam o entusiasmo, afrouxam as cordas do caráter, mata as aspirações mais sadias, sepultam as esperanças mais altas, levam ao desespero tais pensadores, transformam o homem numa espécie de múmia, homem sem vontade, sem ação própria. É assim que muitos se anulam por um derrotismo doentio. A esses que pensam assim, Jesus esclarece: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É na escola dos sacrifícios e das renúncias que teremos de vencer em todos os setores da vida. Falando de energias latentes, um grande escritor exclama dizendo: se as pessoas tímidas pudessem compreender as energias latentes que há em cada um de nós, essas pessoas teriam aspirações, sentiam necessidade de fazer algo, mas invariavelmente são dominadas por um sentimento de falta de confiança em si mesmas, complexo de inferioridade que as inutiliza. Depreciam o seu próprio valor dizendo: sou um simples indivíduo, que é que eu posso fazer? Ele continua ainda dizendo, e aí ele cita quantos milhares de nomes o homem
filho da terra, foi feito para a eternidade. Aquela parte do seu ser que o constitui personalidade diferenciada, diferente dos demais seres de todas as escalas biológicas. É semelhante ao seu Criador. Não pode viver circunscrita de coisas na terra. O palpitar de cada coração humano, o anseio de cada alma, o suspiro de cada consciência só encontram ressonância no coração paternal de Deus. A sede de nossas almas só pode ser saciada em Deus, fonte perene de refrigério. O salmista, sedento, assim se expressou: como pássaro clama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Era isto o que sentia o salmista ao fazer esta súplica ardente ao Senhor do céu e da terra, porque só Ele o podia saciar. A sede da alma tem modalidades diversas. O homem tem sede de felicidade. Ele ambiciona um bem supremo que o torne perfeitamente feliz e satisfaça suas necessidades mais íntimas e mais elevadas. Busca este bem entre todos os que lhe oferecem a terra, sem o achar em parte alguma. Deixa o mundo terrestre e finito para aspirar aos espaços terrenos. Procura Deus, que Ele crê ser o seu supremo bem, porque é feito para Deus. Este atrativo para Deus não pode ser arrancado do seu ser. Se cada um de nossas tendências corresponde a uma realidade, é claro que nossas tendências morais e superiores devem corresponder necessariamente a uma realidade, e esta realidade é Deus, causa primeira do universo. O homem só pode ser verdadeiramente feliz em Deus, e por isso ele sente essa atração para Deus, mas é quase sempre contrário a Deus. O grande pensador Pascal teve este profundo pensamento de advertência às almas presas ao material, ao terreno. É em vão, ó homem, que buscais em vós mesmos o remédio para as vossas misérias. Todos os vossos conhecimentos só podem chegar a conhecer que não é em vós mesmos que achais a verdade e o bem. O bem que o homem não pode encontrar em si mesmo, nem nos seus semelhantes, encontra-se em nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo bem, pois foi Ele e só Ele que descobriu o homem ao homem, valorizando, reconquistando, redimindo e dando-lhe vida eterna. O salmista de Sião, referindo-se ao homem, interroga a Deus: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 4 e 5. Ao pé do universo, afirma um pensador cristão: o homem é um átomo, um ponto invisível, um nada. E todavia tem consciência inefável de sua grandeza e de sua independência em relação ao universo. Pode recear a todo momento, ser esmagado pelos mundos, perecer neste oceano movente de forças e de corpos. E contudo, ele se eleva, altaneira em sua consciência acima do universo. E em pensamento semelhante expressa-se Pascal: é necessário se arme para dar cabo dele, do homem. Um vapor, uma gota d'água é bastante para o matar, mas quando o universo o esmaga, o homem seria ainda mais nobre do que aquele que o matara, porque o homem sabe que morre, e a vantagem que o universo tem sobre o homem desconhece-a o universo.
Pascal tinha razão, porque de fato é o pensamento que faz a grandeza do homem e o aparelha para a arte de viver. Só assim o homem aprenderá que a vida não consiste em bens materiais. A vida de alguém, disse Jesus, não consiste na abundância dos bens que possui. Não consiste tão pouco em alegrar-se dos prazeres efêmeros da vida. Jesus demonstrou este acerto com a parábola do filho pródigo, que, abandonando a casa paterna, seguiu para uma terra distante, a fim de satisfazer seus desejos imoderados e pecaminosos. A arte de viver nos leva a pensar noutra vida depois desta, vida que é o dom de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecendo-se a si mesmo, o homem precisa conhecer a Deus e reconhecer sua soberania sobre todos os seres humanos. E Ele quer salvar a todos, oferecendo-lhes a vida verdadeira em Cristo Jesus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna não é fruto das nossas chamadas boas obras, é dom de Deus, pois o Senhor mesmo afirma por seu profeta Isaías: por nada fostes vendido, também sem dinheiro será resgatado. O salmista tem o mesmo pensamento quando afirma: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, porque a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Vemos que a salvação das almas independe do dinheiro e da multidão das riquezas. Elas são salvas para uma nova vida pela obra redentora do Cordeiro, mediante a fé. Pedro afirma que não foi com ouro ou prata ou com qualquer coisa corruptível que fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 19. Meu irmão e minha irmã, esta é a realidade de uma vida com propósito, uma vida de viver com arte em Cristo Jesus. Que a sua vida seja desta forma, desta maneira. Cristo e a arte de viver. A minha vida é uma arte para viver para Cristo, adorando e louvando o nome dele. Ele continue abençoando a sua vida. Vamos orar. Amado e poderoso Deus, porque em Cristo Jesus temos a direção e a orientação para vivermos uma vida de arte, de alegria, de louvor e adoração ao Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Quero agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade, por mais esse dia tão abençoado que Ele nos concede. E queremos desejar a todos que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um dia de bênçãos, de vitória, um dia de paz na presença do Senhor. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde.